Olá, em breves minutos daremos início à atividade programada para hoje, 16 horas. Aguardemos alguns minutos. Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar a nossa atividade programada para hoje. Convido-vos para a nossa prece inicial. Os que desejarem magnetização das águas, por gentileza, preparem para que no final possamos pedir aos benfeitores magnetizar essas águas. Vamos à nossa prece. Jesus amigo, aqui estamos nós reunidos em Teu nome, pedindo as Tuas bênçãos e o amparo e a proteção que estamos necessitando nesse instante. Que os nossos corações se sensibilizem e que nossas mentes estejam tranquilas a fim de captarmos a mensagem evangélica desta tarde. Envolvidos por estes benfeitores em suas vibrações amorosas, damos início à atividade que realizaremos hoje à tarde. Assim seja. Vou passar de imediato ao nosso expositor, nosso amigo Edevaldo, que vai nos falar. Queridos irmãos da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. Queridos irmãos, vamos pedir nesse momento ao nosso Mestre Jesus que ilumine nossas mentes para que possamos ser fiel ao Evangelho e que possa nos trazer de benefício reflexões para a nossa evolução moral e espiritual. Queremos agradecer o convite dessa abençoada casa, desses irmãos valorosos, e também agradecer a todos que vão nos assistir. Muito bem. Então, nossa exposição dessa noite refere-se ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 21. Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Vamos ao texto. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos, cheios de decepções. Pois leva os que são úteis e deixa os que para mais nada servem.
pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Então já começamos, meus irmãos, vendo que a nossa ingenuidade faz com que, nesse momento, a gente seja rebelde. Porque quem é que nós estamos condenando aqui? Quem é que nós estamos culpando? Deus, nosso Pai. Ora, é o Criador de todas as coisas. Então, a única coisa que Ele quer é que sejamos felizes. A única coisa que Ele nos encaminha, que Ele nos traz para a nossa vida, é a abundância. Desde que saibamos apreciar essas coisas, aproveitar essas coisas, é isso que o nosso Pai quer. Então Ele não retiraria do plano terreno um filho que não estivesse no momento ideal, que não fosse o momento propício. Se não, vejamos, Ele está levando um jovem e deixando um velho, como está nos dizendo o texto. Mas esse jovem, nós temos alcance para saber o porquê que esse jovem está voltando antes? Na nossa doutrina nós chamamos de reencarnação completista. Pode ser que por piedade da família, dos amados que aqui ficaram, ou que ficariam, Deus deixe esse elemento um pouco mais. Na medida que vai passando o tempo, quantas coisas pode acarretar de mal na sua vida? Que digamos que ele tenha 15 anos. A partir desse momento está florescendo tudo na vida desse irmão. Ele pode tomar caminhos tortuosos. Daqui um pouquinho ele faz 18, 20 anos. Arranja um emprego, compra um carro e vai fazer uma viagem. Vai se divertir. Nessa viagem ele faz uma ultrapassagem indevida, perigosa. Ele se mata e mata uma família que vem vindo. Nosso entendimento não chega a esse ponto, né? Então, aquele filho que o pai chamaria há 5 anos atrás, deixou mais um tempo pelo nosso egoísmo. E olha o que aconteceu, a tragédia que ele conseguiu para a vida dele. E somos cúmplices. Rezamos, pedimos, oramos quando ele estava hospitalizado ou quando estava mal. Fizemos muitas orações para que ele não fosse, para que ele não partisse. Algum momento nós pensamos e falamos com o Pai que seja feita a sua vontade e não a nossa. Aí seria o mais adequado. Agora, recriminar Deus por ter levado um ente querido nosso, estamos passando dos limites. Porque pode também acontecer um monte de coisa. Esse mais velho que o texto nos traz aqui, que Deus deixou, pode ser mérito por o que ele está fazendo. Hoje já temos nas nossas casas espíritas, nas nossas caminhadas, nas nossas andanças, irmãos com certas idades de 60, 50, 70 anos, muito úteis, dirigindo casas com a lucidez, nos trazendo ensinamento, fazendo caridade, buscando harmonia para aquele grupo, para aquela casa. Muito útil.
Mas o nosso egoísmo nos diz que não, que ele deveria partir e o meu queridinho não. Então temos que ter mais atenção, porque todos nós sabemos do planejamento reencarnatório. Esse irmão que tem 60 anos e aquele que partiu com 15, foi nós mesmos que pedimos. Quando estamos trabalhando, estudando, trabalhando na espiritualidade, que começamos a receber bônus horas, o que acontece quando temos bônus suficientes? Trocamos para uma outra atividade para nosso melhoramento. E uma dessas condições é a reencarnação. Só que quando começa o planejamento no plano espiritual, nós já sabemos o dia que vamos voltar. É como se fosse um carro abastecido com gasolina ou com álcool ou com óleo. Dependendo da quantidade de litros que colocamos nesse veículo, sabemos até onde podemos ir. Quando viemos do plano espiritual para cá, acontece a mesma coisa. Temos essa mesma condição de escolher o que vamos ser, o que vamos fazer e o tempo suficiente para fazer aquilo que nos comprometemos com a espiritualidade. Se não fizemos certo, se deixamos alguma coisa para fazer, Deus é amor. Ele não se preocupa que a gente não concluiu a etapa. Ele nos dá uma outra oportunidade. Então, não foi ele que retirou o irmão daqui. Nada é feito sem o conhecimento do Pai. Inclusive o planejamento que a gente buscou para nós. Então, se ele nos dá a oportunidade, por que tiraria uma oportunidade dessa? Só se for para o nosso bem. Só se logo ali na frente a gente fosse fazer uma ultrapassagem perigosa e prejudicasse toda essa encarnação. Aí ele faria sim, se tivesse mérito, é claro. Tanto nós como os outros que estariam na nossa frente. Então era piedade, era benevolência do nosso Pai. E não ceifando uma vida que a gente achava que era muito nova, que era muito cedo para partir. Quantos anos tem esse irmão que hoje na Terra estava com 15 anos? Somos espíritos milenares. Então nós temos que pensar dessa maneira, que seria muito pior se ficasse aqui. Ele está voltando para casa. Há quanto tempo a gente aprende com os nossos mais velhos? Avós, nossos pais. Nós não somos daqui. Estamos aqui de passagem. E quando vai partir, é esse desespero todo. E aí chega no plano espiritual totalmente aturdido, com várias e várias confusões, até pegar novamente o embalo, como se diz no popular, fica complicado. Nos diz ainda o texto, meus irmãos, humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem muitas vezes está onde julgais ver o mal. Que estávamos comentando, né? A sábia previdência, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Por que haveis de avaliar a justiça divina pela vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser.
Exatamente. Tudo tem a sua razão de ser, justamente pela obra divina, pela misericórdia. Porque não temos dúvida que tudo está a nosso favor. Tudo depende de quando nós vamos buscar esses favores. Jesus é nosso irmão maior, governador da terra. Só que é o nosso bem. Manda junto conosco irmãos de mais alta envergadura espiritual, justamente para nos alavancar, para que possamos melhorar o nosso padrão vibratório aqui nesse plano. Não é por acaso que nós escolhemos o mentor que vai vir nos ajudar. E esse mentor traz junto outros irmãos para nos amparar, para que a gente possa ter bom êxito no que vamos fazendo, no que aqui vamos buscando. Então, não existe erros. Nós podemos lembrar do filme Nosso Lar, quando André Luiz chega na sala de correspondências e ele fica abismado, ele fica até com ódio, digamos assim, ele fica revoltado quando ele diz para a mentora, para a moça, deve haver algum engano. Por quê? Porque só tinha uma senhora que rezava por ele, aquela senhora que depois do horário a secretária colocava ela na ficha, né? Dava uma ficha para ela depois do horário, é como se fosse um encaixe, para que se fosse consultado o marido. Aquela senhora e a mãe dele foi que ele viu na tela depois rezando por ele. Então, a mentora vira para ele e diz: Senhor, aqui não existe erro. É tudo cronometrado na espiritualidade. A espiritualidade não dá saltos, é tudo feito nas suas devidas proporções que nós necessitamos. O momento exato, as coisas chegam às nossas mãos. E aí vão nos ajudando, vão nos intuindo. Quantas vezes nossos mentores estão ao nosso lado, chorando até às vezes, para que a gente não cometa uma falta, ou não repita uma falta. E a gente não ouve. Nós somos muito infantis nessas coisas espirituais. Por quê? Porque nós ainda achamos que o pensamento é nosso. O nosso espírito é inteligente. Mas se tudo fosse feito pela nossa mente, pela nossa vontade, pela nossa inteligência, por que viria um mentor junto conosco? Por que precisaríamos de um mentor? Nós não podemos esquecer que o nosso grande Chico Xavier tinha como mentor o Emmanuel. Além disso, quantos mentores escreveram com Chico, psicografaram com Chico, psicofonia? Quantos? O nosso querido Divaldo, Joana de Ângeles está a seu lado. Para não deixar que ele erre? Não. Nós temos o livre-arbítrio. Ela orienta. E algumas coisinhas, dependendo do merecimento do nosso irmão, e tem muito, ela ajuda sim. Ela ajuda em muitas situações. E assim ele vai evoluindo, assim ele vai buscando. Assim somos nós. Dependendo do que estamos buscando, dependendo do que estamos fazendo naquele momento, somos favorecidos. Somos favorecidos. Então, nesse momento que estamos todos amedrontados, estamos todos trancafiados, nós temos que ter muita paciência, muita responsabilidade, muito bom senso, porque é uma hora de reflexão, é uma hora de buscarmos entendimento. Então, nossos entes que estão partindo, por que não pensar que é um contrato coletivo?
que na nossa doutrina nós chamamos, todos sabem, desencarne coletivo. Por que não? Por que não entregarmos esse irmão na mão de Deus? Porque se não estivesse altamente controlado, o que fariam com esses irmãos que estão subindo? Que estão voltando para a pátria espiritual? Então é evidente que está tudo certo. Não queremos entrar em mérito de ciência, de pessoas que entendem, de estudiosos, mas nós podemos fazer uma reflexão rapidamente. Temos irmãos que vai na UTI, entram em coma, desencarnam. Tem irmão que vai na UTI, é entubado, entra em coma e volta para casa. Tem irmãos que vai no hospital, faz o tratamento, vem para casa. Fica com sequela? Sim, fica. Tem irmãos que não vão nos hospitais, ficam 15 dias em casa, voltam para o trabalho. E quantos irmãos, inclusive até nós, que estamos infectados e não sabemos? Olha então são 5 situações que nós conversamos aqui nesse momento. Por que não refletir? Por que não ajudar a espiritualidade com orações, com agradecimento, buscando dentro das possibilidades nos voltar à caridade? A coisa está muito difícil. Essa casa maravilhosa, sabemos do trabalho desses irmãos incansáveis. Imaginem agora. Imaginem agora como esses irmãos devem estar trabalhando nessa casa. Mas sempre se desdobrando em cima da caridade, levando ao irmão exatamente aquilo que Jesus nos pediu. Fazei ao próximo tudo aquilo que tu gostaria que a ti fosse feito. E ainda nos relembrou mais. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É esse o momento. Então, não é momento de desespero. Até porque esse irmão pode chegar no plano espiritual e logo que ele recuperar as suas condições, ficar muito mal. Ficar muito mal com o nosso desentendimento aqui pela partida dele, nós buscando um culpado pela partida dele, quando lá no plano espiritual vai ser esclarecido para ele tudo o que ele pediu, tudo o que ele programou. Então temos que ter um sentimento, mas um sentimento disciplinado. Nós temos que lembrar que está voltando para a casa do Pai. Não podemos esquecer aquela viagem de Belém do Pará, é longe, né? Mas daqui um pouquinho esse irmão vem nos visitar, ou nós vamos visitá-lo. Assim que ele sair do hospital, ele já vai ter entendimento, e já sabemos nas nossas reuniões mediúnicas, antes desse último decreto, nós estávamos com algumas coisas presenciais. E já sabemos que muitos desses irmãos estão sendo preparados para vir trabalhar. Já estão nos ajudando aqui. Olha que maravilha. Olha que maravilha. E aí vamos culpar quem? Se já estão até trabalhando. Então, sentimento sim. Mas um sentimento regrado, um sentimento com responsabilidade. Por quê? Esse irmão voltou para trocar aquela roupinha que não estava servindo mais e vir para cá com a roupinha limpa, com a roupinha nova. Temos que pensar assim. E se a espiritualidade já está dizendo que eles já estão até trabalhando, olha que maravilha. Então o que temos que fazer de vez em quando? Um almoço. Convidar os mais chegados que gostavam dele, que ele gostava, e fazer uma boa comida que ele gostava. E nesse almoço, o que nós temos que fazer? Uma oração. Olha, essa é uma oração para o nosso querido irmão que partiu. É isso. É isso que temos que fazer.
Pedir para que essas pessoas, se tiverem condições nesse nosso almoço, trazer 1 quilo de alimento, para que esse alimento seja levado para irmãos com mais necessidade depois. Isso vai ser muito benéfico para ele, muito benéfico, porque além da oração, nós ainda estamos nos dedicando, nós estamos fazendo caridade no nome dele. Ele vai adorar, e não o desespero de choro. Chorar, claro que sim, sentimento. Uma pessoa que viveu com nós sei lá quantos anos, 10, 5, 15, 30, 50, 70, 90 anos, viveu ao nosso lado, é claro que nós vamos ter sentimentos, mas um sentimento bom, que não revolte e que não assuste ele lá onde ele está. Porque é o nosso sofrimento aqui que vai acarretar a linhagem de pensamento dele lá. Então vamos pensar dessa forma, nós já temos que começar a pensar dessa forma, por quê? Nós já temos ensinamentos fartos. Nossos irmãos com mais condições estão toda hora nos instruindo como devemos fazer, por que devemos fazer. E nós temos que buscar esses ensinamentos e botar em prática, tocar em frente, porque é bom para nós também, nós também estamos a caminho. Também estamos buscando iluminar nosso espírito. E por isso temos que prestar atenção. Não é deixar de lá, não vou pensar mais nesse parente, não, nesse amigo, nada disso. Até porque vamos continuar amigos. A única coisa que difere nós e eles é o corpo carnal. Daqui um pouquinho vamos ser espíritos. Hoje somos almas, mas daqui um pouquinho vamos ser espíritos. E vamos contactar com eles no plano terreno, na crosta, ou no plano espiritual. Estamos todos juntos, todos na mesma caminhada. Estamos em evolução. E a nossa família que está lá, que ficaram lá, que estão nos esperando, é infinitamente maior do que essa que temos aqui na Terra. E também sente saudade de nós, os que estão lá. Porque todo esse nosso desespero, esse nosso descontrole, nós estamos esquecendo que Jesus morreu na cruz, né? É espírito. Os mentores que nós rezamos, que nós pedimos, que nós intuímos, são espíritos. Como é que vai ser renovado o patamar evolutivo deles se nós não chegar lá para substituí-los? Eles têm que passar em frente. É claro que a espiritualidade tem um mecanismo muito mais fácil de fazer as coisas, de combinar as coisas para que a elevação espiritual seja dada para cada um. Mas amanhã nós somos obrigados a ser um espírito de luz, não tem outro jeito. Agora, Deus é bom, Deus é amor. Mas como é que Deus vai jogar no nosso colo uma evolução se nós não nos instruirmos? Se nós não buscarmos aprender? Se nós não buscarmos nos aperfeiçoarmos? Então, se a gente sabe que a nossa evolução maior é através da reencarnação, esses irmãos têm que voltar. E nós daqui um pouquinho temos que voltar também. Só temos que rezar, temos que pedir que seja na hora certa. Que a gente não faça uma bobagem. Que aí vai nos atrasar a nossa elevação. Mas na hora certa será muito bem-vinda para todos nós. Vamos estudar, vamos trabalhar para voltar mais experimentado. Olha o nosso querido Chico Xavier. O irmão voltou nos deixando essa obra farta. Temos uma obra vamos citar o Chico, mas tem outros irmãos também que nos trazem
ensinamentos maravilhosos. Manuel Filomeno de Miranda, que entra nas nossas casas como nos grupos de estudo. Herculano Pires, Divaldo, que ainda está aqui conosco, mas olha a obra que esse irmão está fazendo. Temos que aproveitar isso. E ele teve que vir para resgatar alguma coisa assim, mas para nos trazer esse ensinamento. Por quê? Ele se comprometeu de trazer esse ensinamento para a Terra. E se não tiver essa troca de encarnados, desencarnados, encarnados, desencarnados, como vamos evoluir, meus irmãos? Como vamos resgatar se não estivermos na carne? Temos que ter mais consciência, temos que ser mais perseverantes com as coisas e entender que a justiça divina jamais vai faltar. E tudo, absolutamente tudo que nós pedirmos, o universo vai nos dar. Então vamos pedir sempre o melhor para nós e para nossos irmãos. Nos diz ainda o nosso Evangelho: crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueça o cabelo dos pais. O que nós estávamos falando lá no início da nossa palavra, da nossa palestra. Lá no início. Então está aqui. Fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais. Por quê? Desviaram do propósito que vieram fazer. Foi alongado a sua vida, que ele pediu, e chegou aqui e não aguentou o peso da responsabilidade. E aí começa a fazer coisas que embranquecem o cabelo dos pais. Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida, ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não ouvir que ele permaneça por mais tempo na terra. Então a espiritualidade busca. Isso é um prêmio. Voltar à pátria espiritual no momento certo é um prêmio. E terminou a jornada. Quando termina o nosso horário do trabalho, nós voltamos para casa. Nossos queridos irmãos que estão no cárcere, quando termina a sua pena, eles são postos em liberdade. Quantos e quantos irmãos, quando vêm para a liberdade, melhoram, retificam sua maneira de fazer as coisas, modificam sua maneira de agir. Então esses exemplos que nós temos que tomar, que nós temos que levar para nossas vidas, sempre aprendendo e filtrando o bom, sempre buscando o melhor para nossos entendimentos, sempre o melhor para que possamos viver em sociedade, nos elevando uns aos outros. Muito obrigado, queridos irmãos, e até a próxima oportunidade. Grande abraço a todos. A Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade agradece-vos a participação, o acolhimento com que nos receberam, desejando muitas bênçãos para todos. Pedimos agora, na prece final, que sejamos beneficiados através das irradiações que nos vêm dos bons espíritos, dos benfeitores, para alcançar-nos a essência, o espírito,
atendendo também naquilo que seja possível, querido Mestre, as nossas necessidades no campo material, mas que seja feita, sobretudo, a vontade de Deus e jamais a nossa. Que as tuas bênçãos também possam se derramar sobre os nossos amores, os que estão conosco e os que já voltaram à pátria espiritual, a fim de que cada um possa receber esses influxos benéficos que aqui estamos sentindo agora. Peço aos benfeitores que estão conosco, magnetizem as águas que estão expostas, a fim de que possamos também nós outros nos beneficiarmos desse rico benefício dispensado por esses irmãos maiores. Em nome de Deus, em nome de Jesus, encerramos o nosso encontro desta tarde, agradecidos, na paz de Deus, dizemos assim seja. Boa tarde a todos, até o nosso próximo encontro, amanhã pela manhã, nessa mesma plataforma, quando teremos o nosso momento diário de oração. Fique com Deus. Até lá. Boa tarde a todos.